Hi everyone, welcome! Estamos na nossa aula. Opa, ajeitando aqui o bolso que tava para fora. Estamos na nossa aula 42.2 de Review and Exercise sobre o tema de Indefinite Pronouns. Vamos começar? Let's begin? Esse bolso tá para fora, esse bolso é doido. E aí o título da aula foi esse aqui, Somebody Special Will Appear in Your Life. Quando a gente fez aquela prediction, aquela previsão de que alguém especial aparecerá na sua vida. E aí a gente teve os indefinite pronouns. Claro que aqui não tem todos, gente. É uma pequena revisão, não tem todos, mas você já sabe. Basicamente, ó, every, totalidade, some, algum, alguma, alguns, any também é a mesma coisa, na mesma pegada, certo? E o no, que vai ser usado nas frases em sentenças negativas e somente em sentido negativo, mas no caso sem a presença do not. Você lembra que eu falei isso para vocês? Então temos ali body para falar de pessoas, one para pessoas também, thing para coisas. E aqui não tem, mas tem o where também, que é aquele para lugares. A gente também usa esses com a palavra where. Então, everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Não se esqueça disso. Where também é usado com estes pronomes indefinidos. Então, everybody, somebody é a mesma coisa. Aliás, é a mesma coisa não, quando se trata de pessoas, assim como anybody e nobody. Só que, lembra lá, o everybody, totalidade. Somebody, someone, que fala de pessoas, e todas as outras palavrinhas usadas com some, ele sozinho e ele junto com essas terminações, você vai usar em frases afirmativas e em perguntas com sentido de oferta ou pedir ajuda, certo? O any, a palavra any, ela é usada, tanto ela separada quanto as variações dela, ela é usada em frases interrogativas e frases negativas, certo? O no e suas variações, tem outras variações também além dessas, é usado em frases afirmativas com sentido de negação. Eu falo afirmativas porque você não vai poder colocar o not, aquela partícula negativa, para negar com estas palavras, certo? Então, anybody, anyone, é qualquer um, qualquer pessoa, também tem um sentido de ninguém, certo? A palavra nobody significa ninguém, ninguém mesmo, não tem como tirar. Somebody, someone, alguém, certo? E assim por diante, something, alguma coisa, e assim por diante. Então, não se prenda a traduções aqui. Então, a intenção foi mesmo mostrar para vocês estes pronomes indefinidos e suas variações. E não se esqueçam, por favor, dos outros que eu passei para vocês também, que não está aqui, que eu não trouxe para vocês, mas aquelas outras palavras com os pronomes interrogativos, com what e a palavra ever, vocês lembram? Whatever, whoever, whenever, wherever, todas essas palavrinhas também, não se esqueçam delas. E depois disso, vamos para a nossa atividade de sala, que tá bem fácil, tá bem simples. It's your moment, é o seu momento. Be right back. I'm back, estou de volta, and let's correct, let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions,
suas dúvidas. Temos um texto chamado My Newborn Nephew, que é o meu sobrinho recém-nascido. Nesse texto temos 2 páginas e a sua interpretação. É incorreto afirmar: trata-se de um professor de inglês e francês? O autor esbanjava dinheiro? Aos sábados ele dava aula de francês? Fica indeterminado quem bateu na porta. Ele chegou ao hospital de mototáxi. E aí? Não sabemos ainda porque eu, por exemplo, não li o texto, então eu vou ler agora para poder entender do que se trata. Durante a semana, during the week, I taught English classes. Então a gente já sabe que ele é professor de inglês. Eu dava aula, desculpa, de inglês, aulas de inglês. On Saturdays, nos sábados, I used to teach 8 hours of French classes. Também professor de francês. Então, eu costumava ensinar 8 horas. Na verdade, eu costumava, aos sábados, eu dava 8 horas de aulas de francês. Fica melhor assim. Eles não eram ininterruptos. They weren't uninterrupted. Não eram. I had a 2-hour break. Eu tinha uma pausa de 2 horas. Do meio-dia às 14. From noon to 2 p.m. Money was short. O dinheiro era curto. Para economizar, to save money, I spent almost nothing. Olha só, para economizar dinheiro, eu gastei quase nada. Eu gastava quase nada. Para economizar, eu não gastei quase nada, incluindo transporte e alimentação. Including transportation and food that I considered unnecessary, que eu considerava. Que estranho! Olha só, ele diz o seguinte: inclui transporte e alimentação que considerei desnecessários. Bem, no meu intervalo, on my Saturday break, no meu intervalo de sábado, eu tive que me deslocar. I had to commute from one school to the next. Tive que me deslocar de uma escola para outra. I went on foot. Ele foi a pé. Eu fui a pé. And I didn't even think about spending a dime on lunch. E eu nem pensei em gastar um centavo aí no almoço. I arrived early at the other school. Eu cheguei cedo na outra escola. Como não tinha, since I didn't have anyone to talk to, como eu não tinha ninguém com quem conversar, reservei um tempo. I took the time to enter homework notes on the spreadsheet. Reservei um tempo para anotar os deveres de casa na planilha. Naquele sábado, that Saturday, tudo had gone as usual. Ou seja, tudo ocorrera normalmente. Com a exceção de, with the exception that when I was in my second afternoon French class, com exceção de quando eu estava na minha segunda tarde de aula de francês, né, a segunda aula de francês da tarde, alguém bateu na porta. Somebody knocked on the door. The person told me that my sister was giving birth. A pessoa me disse que minha irmã estava em trabalho de parto. Ou estava dando a luz. Eu vou falar assim, giving birth, dando a luz. At the end of classes, no final das aulas, I took a motorcycle taxi. Então, olha aqui, ele foi como é que fala? Não é Uber, ele foi de... Como é que eu posso dizer? Me sumiu aqui o motorista, mototáxi. Gente, mototáxi, esqueci a palavra mototáxi, me deu um branco, mototáxi. To the hospital, para o hospital. Ele foi de mototáxi para o hospital. There were my mother,
my sister and my newborn nephew. Então lá estava a minha mãe, a minha irmã, que é a irmã que deu à luz, né? Que deu à luz. Eu não vou nem falar essa história de deu à luz. Enfim, estava lá em trabalho de parto e ela teve o filho. E o filho era o newborn nephew dele, né? Que era o sobrinho recém-nascido. Newborn é recém-nascido. Besides us, além de nós, no one was there. Ninguém estava lá. Behind me, someone nudged me, giving me a soda. It was my father. My mother called the taxi for us to go home. E aí ele fala o seguinte: além de nós, ao nosso lado, ninguém estava lá atrás de mim. Aliás, atrás de mim, alguém me cutucou. Behind me, atrás de mim, someone nudged me. Alguém me cutucou. Quem era que cutucou ele? O pai dele. O pai dele cutucou ele dando refrigerante. Minha mãe chamou o táxi para irmos para casa. É uma historinha aí bem normalzinha. E aí a gente tem a questão do incorreto afirmar o quê? Traço de professor de inglês e francês? Sim. O autor esbanjava dinheiro? Gente, ele não esbanjava dinheiro, né? Ele até ficou sem almoçar, foi a pé, o dinheiro era curto para ele. Aos sábados ele dava aula de francês? Sim. Ele fica indeterminado quem bateu na porta? Não. Lá apareceu quem bateu na porta. Só que eu não lembro quem foi, mas eu lembro que alguém bateu na porta. Fica indeterminado, perdão, fica assim, indeterminado. Não apareceu quem foi que bateu na porta. Somebody or someone knocked the door. Apareceu a palavra somebody or someone. Eu não lembro de que estava aqui. Somebody é alguém. Então fica indeterminado. É indefinido, é um pronome indefinido, então indeterminado. Ele chegou ao hospital de mototáxi. Também chegou ao hospital de mototáxi. Portanto, é incorreto afirmar que o autor esbanjava dinheiro. Não, ele não esbanjava. De acordo com o texto, o quê? O que vai acontecer aqui de acordo com o texto? O autor dava aula de inglês e francês, a gente sabe disso já? Então, a gente sabe disso, que ele dava de inglês e francês. Durante a semana o autor dava aula de francês. Aparentemente ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu. Quando chegou, ele viu sua mãe, sua irmã e o sobrinho. Alguém lhe deu um refrigerante. Então, de acordo com o texto, esta questão aqui tá me pegando agora, porque, veja bem, o autor dava aula de inglês e francês. A gente estava aqui, ó. During the week, I taught English classes. On Saturdays, I used to teach. Tá, entendi. On Saturdays, I used to teach 8 hours of French classes. Então, ele costumava... Bem, a resposta aqui, gente, na número 2, está aqui a letra B. Durante a semana, o autor dava aula de francês. De acordo com o texto, durante a semana, o autor dava aula de francês. Essa fica como resposta correta. Número 3, complete a sentença com o pronome terminado em one, where e thing. Então, one para pessoas, where para lugar, thing para coisas. E aí você vai escolher qualquer um para colocar aqui, o que fica melhor também, né? Do you know in this class? Então, aqui eu acho que a ideia é de se você conhece alguém na sala. Do you know anyone? Viu? Então, é anyone in this class. Então, uma pergunta, você vai usar o anyone, que é usado em perguntas. Você conhece alguma pessoa nessa sala? Martin went, a detective followed him. Ou seja, aqui eu estou falando de alguém que foi para algum lugar. E um detetive seguiu ele, essa pessoa. Então, aqui deve ser a questão de where, com certeza. Então, se o Martin foi e o detetive seguia ele, então onde quer que o Martin fosse, o detetive seguia ele. Então, everywhere. Então, você usaria aqui o everywhere Martin went,
Quem errou não tem problema, gente, sim mesmo, mas é o everywhere que vai ficar aqui. Every, na ideia de totalidade, e where na ideia de lugar. Então, everywhere, qualquer onde quer que o Martin fosse, onde fosse que o Martin, enfim, fosse, o detetive seguia ele, everywhere. There is tanana to worry about. You'll be fine in a day or two. Ou seja, tem alguém que falando sobre a tananã para se preocupar. Você ficará bem em 1 ou 2 dias. Então, acho que aqui tem a ver com dizer que não há nada para a pessoa se preocupar, que ela vai ficar boa em 1 ou 2 dias. Então, there is nothing. Então, alguma coisa envolvendo coisa, né? Então, eu vou usar o nothing. There is nothing to worry about. Não há nada para se preocupar. Letra D. I'm sure there is a cafe. Near here, there used to be. Eu tenho certeza que tem um quê? Um café, esse local chamado café em inglês. Em português, eu chamo ele de cafeteria, certo? E não tem nem acento. Interessante. Então, costumava ter. Então, aqui eu vou falar sobre o quê? De lugar, né? Porque a pessoa está dizendo que tem um café em algum lugar por aí. Costumava ter. Provavelmente a pessoa não está achando. Ela tem certeza. Então, I'm sure there is a cafe somewhere near here. E por que eu usei o somewhere aqui? Porque eu usei o some. Porque é uma frase afirmativa, certo? É uma frase afirmativa. Eu aqui usei o nothing, não falei para vocês, mas é uma frase afirmativa com sentido de negação, porque não há nada para se preocupar, tá? Agora, se tivesse um not aqui, eu usaria, por exemplo, anything. Anything. No lugar de nothing, certo? Mas como não tem, portanto, é o nothing. Na letra E, took my math books. Então, estou falando que alguém pegou meus livros de matemática. Então, estou falando de pessoas e eu estou afirmando isso. Então, eu estou usando o quê? O meu one ali, não tem um body para usar, então eu vou usar o someone. Someone took my math books. Alguém pegou meus livros de matemática. Na 4, você escolher a melhor opção para completar essa situação aqui. A letra A, I like this painting, but I don't think much of those. E aí eu tenho essa questão do I like this painting, but I don't think much of those. E aí? Qual ficaria aqui a palavra rest, descansar, other, was, besides? A gente está estudando pronomes indefinidos, né? Então, o único que poderia ser o once, que lembra que a gente está estudando. Então, eu gosto dessa pintura, mas não muito dessas aqui. Então, much of those ones. Então, seria a letra C. Letra B. You don't tell Harry that we have lost his camera. Ou seja, alguma coisa de você faz, não diga para o Harry que nós perdemos a câmera dele. Aqui tem o what, tem o anything, tem o whatever, it's better. Então, olha só, a gente está estudando mais uma vez pronomes indefinidos. Então, a letra A e a letra C é a única, assim, que tem a ver muito mais com o que a gente estudou nessa aula de 40, nessa aula que a gente viu. Eu não lembro agora, é 41 ou é 42, não lembro. Então, a gente tem anything e whatever. Então, anything you do, don't tell Harry that we've lost his camera. Whatever you do. Então, aqui o que combina mais é whatever, porque olha só, o que quer que você faça, não diga para o Harry que nós perdemos a câmera dele. Então, nesse sentido, whatever vai significar isso. O que quer que você faça, não conte, entendeu? Please invite you like to the reception.
Então, please invite, por favor, convide. Não é esse com certeza, porque a gente está falando de pronomes indefinidos. Então, aqui, a gente estava falando numa frase afirmativa. Eu não sei, agora me veio um branco se eu falei para vocês que o anyone, além de ser usado em perguntas, e eu acredito que eu não tenha falado isso, muita informação, além de ser usado em perguntas e ser usado em frases negativas, ele também é usado em frases afirmativas com sentido de qualquer um. Eu não lembro de ter falado isso para vocês, perdão. Então aqui, ó, é o anyone. Porque vai ser a ideia de qualquer um. Please invite anyone. Por favor, convide qualquer um que você goste para a recepção. Então, aqui vai ser o anyone. Então, caso você não tenha acertado, eu não comentei isso com vocês. Então, o any, anybody, anyone, anything, todas essas construções com any, eles também vão ser usados em frases afirmativas quando tem o sentido de qualquer um. Tá? No caso aqui de anyone, anybody. Anything seria qualquer coisa e assim por diante. Na letra D, was there when I needed. I was all by myself. Então aqui é uma frase afirmativa, só que olha só, que a ideia era o quê? Estava lá quando eu precisava, eu estava sozinho. Então aqui a ideia, mesmo afirmativa, é uma ideia negativa. Então só pode ser o no one. No one was there when I needed. Ninguém estava lá quando eu precisava, certo? Porque combina mais com a ideia da frase, sabe, tá bom? Letra E, I don't drive, eu não dirijo. Tananã, you think. You can be sure I can arrive there by car. Então, eu não dirijo, tananã, você acha, você pensa. Você pode ter certeza, eu não posso chegar lá de carro. Então, aqui a resposta vai ser o whatever. I don't drive wherever you think. You can be sure. Então, eu não posso dirigir para onde você achar que, né? Então, whatever no sentido de lugar, né? Então, para onde você achar que você pode ter certeza, eu não posso chegar lá de carro. Eu não dirijo, wherever you think. Muito bem? Então, é isso. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Projeção pessoal, and I see you next class. Bye.